Olá, tudo bem por aí? Por aqui, tudo certo? Estamos começando mais um Dando a Real comigo, Leandro Demori, aqui na nossa TV Brasil. A partir de agora, a gente vai saber um pouco mais sobre as figuras que movimentam e alimentam as redes, a política e a vida dos brasileiros. Estão preparados? Estão preparadas? Então vamos embora que o nosso programa já vai começar. A esquerda é antissemita. Quantas vezes essa mentira já foi espalhada por aí? A minha convidada de hoje enfrenta essa questão de peito aberto na academia e também no debate público. Ela é historiadora, professora e uma das principais vozes brasileiras na luta contra este estereótipo e outros mais. Especialista em História da Palestina e na questão judaica, este ano lançou uma edição revista e atualizada do livro Marxismo e Judaísmo, uma história e uma relação difícil, com novos capítulos sobre a Guerra Civil Espanhola, a visão de Leon Trotsky e um prefácio que aborda os conflitos atuais. Arline Clemesha, acertei, né? Acertou. Tá, eu tava pensando aqui. Arline Clemesha, seja muito bem-vindo. Aliás, falei errado o nome do livro, né? Marxismo e Judaísmo, História de uma Relação Difícil. É isso. Dei uma engasgadinha ali, mas foi, tá aqui, ó. É da editora Boitempo, né? Isso mesmo. Tá bonita essa edição, né? Tá bonita, tá muito bonita. Acho que a pessoa que fez a arte se inspirou bastante, talvez na época em que a história se passa, aquele final do século XIX, começo do XX. Muito bonito. E na própria arte impressa, jornais, né, registros da história judaica da Europa Oriental e Central. Muito bem. Ficou bonita. Ficou linda. Parabéns pro pessoal da Boitempo. Sempre que eu faço entrevistas com temas um pouco mais distantes, digamos, do povo brasileiro, claro que esse tema é um tema muito presente no noticiário, mas eu sei que muita gente tem dificuldade com conceituar as coisas. Fiz uma entrevista aqui muito boa com o Bruno Huberman também. Eu fui nesse caminho de fazer perguntas um pouco mais simples, tentando não ser simplista. Peço que você não se atenha ao meu simplismo. A gente pode cavocar, vamos fundo, mas eu vou fazer perguntas para a gente começar a conceituar o assunto e depois a gente vai debatendo ele um pouco mais, pode ser? Tá perfeito, Leandro. Então vamos lá. O que é antissemitismo? Vou começar por isso. Bom, o antissemitismo, ele é um ódio evidentemente infundado, sem base na realidade. Hoje ele é um ódio racial contra os judeus especificamente, às vezes contra símbolos, mas enfim, contra o judeu, né? Contra a pessoa, a comunidade, representações contra o judeu. Então, esse é o antissemitismo. Hoje ele tem um caráter racial, de ódio racial, ou seja, é uma forma de racismo. Pelo simples fato da pessoa ser judeu ou judia, é isso? Não tem nada que possa justificar o racismo. Claro. Isso a gente entende muito simplesmente, de maneira muito clara, né? Claro. Com o antissemitismo é uma coisa, é um racismo voltado contra o judeu. Apesar de que, na história, o antissemitismo, ele já foi um ódio de caráter religioso. Uhum. O ódio contra o judeu enquanto religioso, pessoa religiosa, grupo religioso. Então, o antissemitismo, dependendo da época histórica em que a gente está, com a qual a gente está lidando, ele já teve diferentes características. Perfeito. Hoje é racismo. Perfeito. Ele evoluiu desde o século XIX para significar uma forma de ódio racial contra o judeu. Sempre foi infundado, fosse Claro. ele um ódio religioso, como todo ódio, ele implica uma estigmatização, uma essencialização, pegar certas características que você pensa que são atribuídas, mas você pensa da sua cabeça que são atribuídas e generaliza. Então essa é uma essencialização, uma estigmatização, e entra aí muita teoria da conspiração. Isso sempre foi uma característica do antissemitismo, contar com a ideia de que os judeus dominam o mundo pelo dinheiro, pela mídia, pelos negócios, pelo comunismo. Perfeito. Houve todo um período histórico no começo do século XX em que o antissemitismo ele combinava, ele era voltado também contra a esquerda, dizendo não, a esquerda é toda judia e querem dominar o mundo pelo comunismo e espalhar o comunismo da Rússia soviética para todo mundo. Então, ele já teve tantas formas, tantas aparências, mas sempre foi muito útil ao poder. né? Porque foi uma maneira sempre de controlar a sociedade, usar os judeus como bode expiatório. Então você tem, por exemplo, uma Alemanha em crise econômica na ascensão do nazismo, os judeus como bode expiatório. Eles são os responsáveis por isso. São os responsáveis. Então vamos nos livrar dos judeus que a gente se livra dos problemas da Alemanha.
Então, essa forma de operar, ela é característica de vários ódios raciais e do antissemitismo. Perfeito. Isso é antissemitismo. Agora, o que é o antisionismo, que é uma outra coisa, e há uma confusão de termos que é de natureza de falta de cultura, entendimento, mas há uma confusão proposital também. Eu já vou chegar lá. O que é o antisionismo, então? Sim, bom, começar com o que é o sionismo. Perfeito. Né? O sionismo é uma doutrina política, ideológica. Ela foi a doutrina que guiou, animou o movimento nacionalista judeu que realizou a colonização da Palestina. Ele é um sionismo muito particular, Leandro, ele é um nacionalismo muito particular, porque ele não se dissocia do colonialismo. Então, ele surgiu como um pequeno nacionalismo étnico da Europa, do final do século XIX, mas ele só se realizou e só podia se realizar, porque a gente pode falar sobre isso, justamente o livro trata disso, os judeus não formavam maioria populacional em nenhum lugar da Europa, então ele se realizou num território além mar. Então ele teve que levar judeus para a Palestina, para realizar essa construção nacional, para realizar esse nacionalismo. Então, e isso era a proposta do sionismo desde o começo. Então, ele, enquanto movimento nacional, não é qualquer movimento nacional, ele combina nacionalismo e colonialismo. E não tem como dissociar as duas coisas dentro do sionismo. E ele, portanto, mas é essencialmente uma doutrina política, ideológica. Né? Ele defende a colonização para a criação nacional por vários motivos. Um deles, por exemplo, é que o judeu tinha que se livrar do estigma do gueto, da Europa Oriental, tinha que criar um novo homem judeu que fosse produtivo, que lavrasse a terra, porque na Europa ele não trabalhava a terra por uma série de condições históricas, não é porque não queria, uma série de limitações históricas que foram impostas aos judeus, não podiam possuir terras, por exemplo, começando por aí. Então tinha uma série de estigmas, de preconceitos, de séculos que pesavam sobre os judeus, e o movimento sionista, ele propunha livrar os judeus desses preconceitos. Não era o único movimento, tinha outros movimentos políticos até mais fortes na época entre os judeus, né? Mas o sionismo casou, combinou todas essas características. Então é isso, é um movimento político ideológico. Ele tem uma ideia, ele tem uma proposta, ele tem um projeto, e esse projeto está em andamento até hoje na Palestina. Perfeito. Né? O antisionismo, ele é a oposição a essa doutrina política. Né? Então, a oposição pode ser por vários motivos, mas o mais frequente, o mais claro e evidente é a oposição por causa das consequências do sionismo sobre os palestinos. Quais consequências? A expulsão dos palestinos da sua terra. Então, os palestinos, 80% camponeses, quando chegou o sionismo naquele território da Palestina histórica, e começaram realmente a comprar terras, expulsar os camponeses, criar os kibbutzim, vir com um projeto colonialista que implicou que para sua realização, né, de construção de um Estado nacional étnico judeu, implicou na expulsão do palestino. E não se limitou, na verdade, ao campo, né? Também às cidades. As cidades também foram esvaziadas em 48 da população palestina. Então, muitos intelectuais, até que eu abordo aqui nesse livro, vão ter essa crítica, vão dizer, olha, intelectuais de esquerda, como Leon Trotsky, a questão não é um problema o nacionalismo judeu. Se o judeu quiser ter uma nação, por que não todos os povos do mundo têm que ter o direito a ter uma nação, né? A ter um Estado, isso não é nenhum problema. O problema é o que estão fazendo com o palestino, expulsando o palestino da sua casa, da sua terra, criando uma situação de 9 milhões de refugiados palestinos pelo mundo, né? Essa foi a consequência. Sim. E o que a gente está vendo até hoje, né? Então essa nação, ela não é fundada num deserto de vazio demográfico, onde não existia absolutamente ninguém, né? Não, esse era um mito do movimento sionista, inclusive, já que você falou, né, bem lembrado, o primeiro mito fundador, assim, do movimento sionista, divulgado amplamente, foi esse, o mito da terra sem povo para um povo sem terra. Né? Não era uma terra sem povo. Não era uma terra vazia, mas o colonialismo europeu fez isso em muitas partes do mundo. Claro. Tratar regiões que não são centrais na concepção europeia, não são Europa, Ásia, África, etc., como regiões vazias que podem ser conquistadas, né, exploradas. A característica do colonialismo sionista é que ele não foi lá para explorar riqueza, para explorar matéria-prima. Para levar para a metrópole, né? Não. Ele foi fundar, na verdade,
verdade, uma metrópole naquele território. Então, é um colonialismo de assentamento. Perfeito. Né? E que o objetivo desse colonialismo não é explorar a mão de obra barata do palestino, é substituir a população palestina pela população judaica sionista, né? Lembrando que não eram todos judeus na época também que estavam dentro desse projeto, era até uma minoria quando ele surgiu, até meados do século, até o pré-Segunda Guerra Mundial. Mas então o antisionismo, ele é a oposição a uma doutrina política. Perfeito. Não se confunde com um ódio a um judeu. O antissemitismo é um ódio racial contra o judeu. Então, é um ódio racial. Aliás, diga-se de passagem, é crime, enquanto ódio racial, claro, né? Racismo. Claro. E o outro é uma oposição a uma doutrina político-ideológica. Perfeito. Eu quero voltar depois nesse tema, mas eu quero pegar um pouquinho o que você trata no livro para a gente ir fazendo uma espécie de escalonamento histórico, assim. Marx é muito tratado por muitas pessoas que o atacaram, né, ainda em vida e depois, como sendo antissemita, ou seja, como sendo um racista, né, alguém que cometeria hoje, por exemplo, um crime de racismo, como tem no Brasil, contra os judeus. De onde vem essa história de que o Marx era antissemita? Essa crítica contra Marx, ela surgiu no pós-Segunda Guerra Mundial, principalmente na década de 1970. Alguns autores, como Robert Misrahi, que foi um importante intelectual de esquerda, aliás, francês, foi discípulo de Sartre, escreveu um livro inteiro para dizer que Marx foi antissemita. Marx escreveu um ensaio chamado Sobre a Questão Judaica. Tá. Depois ele voltou muito pouco a esse assunto no meio, por exemplo, da Sagrada Família, mas na verdade era a continuação daquele tema, não era outro escrito, né? Tá. Esse ensaio é a junção de dois textos que foram fruto de uma polêmica com um dos jovens hegelianos, ou seja, colega seu, né, do grupo do qual ele participava. E esse jovem hegeliano, chamado Bruno Bauer, tinha uma crítica do judaísmo pelo ponto de vista da religião. Ele era teólogo, Bruno Bauer. E ele dizia que a religião judaica era mais atrasada em relação ao cristianismo, que os judeus deveriam se converter para se livrar da sua situação de opressão, né? A emancipação dos judeus deveria implicar na sua conversão. Tá, conversão ao cristianismo. Ao cristianismo. Tá. E, eventualmente, a conversão, quer dizer, para fora da religião. Ou seja, a ideia de Bauer é que houvesse uma evolução religiosa até se livrar da religião, junto com o Estado religioso da Prússia, por exemplo, se livrando também da religião de Estado. Então, para Bauer, para o judeu se emancipar, por que se emancipar? Para quem não sabe, o judeu sofria uma série de restrições nessa Europa central de meados do século XIX. Restrições à sua vida. Não pode isso, não pode aquilo, uma série de limitações, carreiras fechadas, capacidade de se locomover, de comprar uma casa, uma terra, uma série de restrições. Isso vinha do período medieval, resquícios que ainda pesavam e que continuaram a ser refeitos e reformulados e reaplicados sobre os judeus. Então, era uma situação de opressão muito, muito grave. Os judeus estavam lutando por direitos políticos iguais. Ou seja, aquela coisa de todo cidadão ter direitos iguais, que hoje para a gente parece normal, né? E na época não era assim. Isso né? É pré-Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. 100 anos antes. Isso, tá. 100 anos antes, tá. né? Na França, a Revolução Francesa já tinha obtido isso dentro da França. Tá. Então, esse era o debate da época. Bom, a França concedeu direitos iguais a todos, né? As mulheres não votavam, né? Mas tudo bem, a todos, digamos assim, os homens. Mas essa coisa de realmente direito de cidadania. Tá. E Bruno Bauer defendia alguma coisa nesse sentido. Olha, o Estado tem que se tornar um Estado verdadeiro, ou seja, um Estado sem a religião de Estado, né? Que era o cristianismo, no caso da Prússia. E os judeus têm que também estar capazes a serem emancipados. Ele usa esse termo, né? Ou seja, ele queria que o Estado parasse de tratar o judeu de forma desigual, mas para isso o judeu também tinha que deixar de ser desigual, deixando de ser judeu. Ou seja, realmente era um debate bem, mas ele defendia isso na época. Um pouco culpando a vítima por ser quem ela é. E numa visão religiosa. Sim, né? Por uma chave de leitura religiosa. Exato. E o Marx responde a isso. O Marx responde a isso dizendo, olha, Bauer, você está enganado. O judeu, ele defende, Marx defende os direitos civis para os judeus, dizendo assim, não, os judeus têm que ter direito a ter direitos iguais dentro do Estado.
Mas essa emancipação política pelo Estado, ela não é a emancipação final do homem, porque Marx tinha uma ideia, e aqui é um jovem Marx ainda, ele ainda Sim. vai desenvolver essa ideia, mas ele percebe nessa crítica que a emancipação política dentro do Estado mantém as diferenças de fato entre as pessoas e que o Estado ele só pode se sentir como um Estado verdadeiro quando ele faz a mediação entre as diferenças entre as pessoas. Que diferenças? Diferença de religião, diferença de classe social, diferença de origem, diferença étnica. E aí que o Estado entra para criar a ilusão da igualdade. Como que faz? Todo cidadão um voto. Todo mundo pensa que é igual. Não é igual. As pessoas têm oportunidades diferentes. Claro. As pessoas vêm de classes sociais diferentes. E como que Bauer vai querer que exigir que os judeus deixem de ser judeus em função de uma emancipação política, que é uma emancipação irreal, ilusória e, digamos assim, ideal no plano do Estado. E Marx, numa discussão muito aprofundada, vai dizer, olha, em nome dessa emancipação política realizada pelo Estado, você não pode pedir que o judeu deixe de ser judeu. E veja que loucura, Marx está defendendo os judeus enquanto grupo social, Sim. étnico, religioso, mesmo ele sendo uma pessoa que nunca gostou de religião nenhuma, né? Karl Marx, todo Sim. mundo sabe que era a favor da superação desse papel da religião na vida das pessoas, apesar de que ele entendia a religião como algo que era necessário para conformar a pessoa numa situação de extrema opressão que as pessoas viviam. Então, também as pessoas têm uma ideia muito equivocada sobre a relação entre Marx e a religião em geral, tá? Marx acreditava que a religião era uma maneira das pessoas se conformarem à vida tal qual ela é, tão dura. Perfeito. Né? A partir do momento que a vida deixa de ser tão opressiva, idealmente a religião vira obsoleta. Ia ser desnecessária. Perfeito. Mas nesse estágio, o argumento dele é, não, tem que se defender que o judeu possa ser judeu. Mas ele não foi entendido, não foi compreendido. Porque a partir daí, Marx vai dizer, olha, o que precisa mesmo é que a comunidade como um todo, a sociedade como um todo, se emancipe do capital. Se emancipe do comércio, se emancipe de um outro Deus, o Deus dinheiro. Porque aí Marx começa a entender, ele está começando a elaborar a ideia do capitalismo como uma forma também de alienação. Né? Então ele está aqui analisando a alienação política, ele vai chegar na alienação econômica pelo capital e ele está indo nessa direção. Quando ele escreve esse ensaio, ainda não chegou completamente lá. Quantos anos ele tinha nessa época? Ele tinha acabado de se casar, 30 anos, 30 assim. anos, Ele era muito jovem, né? Ele tinha, enfim. E aí, em 1842, ele escreveu esse ensaio. Ele nasceu em 1818, então basta fazer a conta. E aí, ele nessa segunda parte do ensaio, em que ele diz, olha, o que precisa é que a sociedade se emancipe do capital, do Deus dinheiro, do comércio. Aí é que entraram certas formulações que envelheceram muito mal. Na época, não tinha acontecido o Holocausto, o antissemitismo não era tão... não tinha criado, assim, já era muito grave, mas não era o que é hoje, né, pós-Holocausto. E aí ele usou termos, Leandro, que eram comuns aos debates intelectuais da sua época. Por exemplo, Moses Hess, era muito comum ele usar como sinônimo de judaísmo, não de judeu, de judaísmo, né, da religião judaica, comércio. Usura. Por quê? Por causa de uma certa função social dos judeus que tinha existido na Idade Média, que não é que os judeus fossem todos comerciantes capitalistas, não, mas havia, por causa de toda a opressão que os judeus sofriam, uma especialização numa certa sociedade feudal pré-capitalista dos judeus no comércio e preenchendo uma função que era proibida para o cristão, porque era proibido o cristão emprestar dinheiro a juros. E aí, quem é que podia emprestar dinheiro a juros na sociedade europeia medieval pré-capitalista? Os judeus. E aí criou aquele estigma do judeu capitalista, pré-capitalista. Né? Foram colocados nessa posição, uma posição de pecado, entre aspas. E aí, quando Marx escreveu o ensaio dele, era muito comum a intelectualidade, usarem esse sinônimo, mesmo ele não tendo fundamento. Né? E Marx, para elaborar a sua crítica e a sua resposta a Bauer, usou o sinônimo. Né? E isso envelheceu mal. Então ele diz numa frase... Mas isso não era problematizado na época, não era uma questão. Não era. Na época não era. Moses Hess, que era judeu como Marx, né? E que foi um dos pais do sionismo, porque ele escreveu uma obra que foi, assim, básica para o desenvolvimento da ideia do sionismo judeu, né? Porque tinha o sionismo cristão também,
prévio, mas do sionismo judeu no final do século XIX, chamado Roma e Jerusalém. Né? Mas então o próprio Moses Hess usava essa equivalência, esse sinônimo mal colocado. Perfeito. E foi por usar um vocabulário na segunda parte do ensaio para dizer é necessário que a sociedade se emancipe do dinheiro, porque ele não está ainda falando em capital nem de capitalismo, do dinheiro, da usura, do dinheiro do judaísmo, entendido nesse sentido como sinônimo. Como sinônimo, perfeito. Isso, mas ele usou isso para fazer, Leandro, um jogo de palavras com o seu oponente, o Bruno Bauer, que estava dizendo o seguinte, é necessário a emancipação do judaísmo, religião e defendendo a conversão. Marx vai dizer, não, a gente não precisa se emancipar da religião, eles podem continuar sendo judeus, o que precisa é se emancipar do papel do dinheiro, desse Deus dinheiro que está dominando a sociedade e tal. Então, e foi isso. Perfeito. Agora, a crítica... Aí é que é muito importante. É claro que os críticos podem ler Marx de uma maneira correta e entender que ele não foi antissemita, mas não interessava, porque interessava a esses críticos em 1970, ou seja, mais de 100 anos depois de Marx ter escrito o ensaio dele, interessava dizer que a esquerda era antissemita. E a melhor maneira de dizer que a esquerda era antissemita era pegar o fundador, claro. Karl Marx. Claro. Pronto. E aí dizer que Marx era antissemita, vejam só, e todos os marxistas são antissemitas, e mais, Marx teria feito um apelo precoce à eliminação dos judeus da Europa, dizendo esse tipo de coisa, que não tinha pé nem cabeça, né? Mas essa crítica, ela surgiu justamente no momento em que começava a ser gestada essa equivalência entre antisionismo e antissemitismo, década de 1970. Vem daí essa equivalência que hoje é tão propagada pelos meios, né, de comunicação, enfim. E foi justamente quando Abba Eban, que foi ministro dos Relações Exteriores, muito importante de Israel, ele publicou um artigo no New York Times, nessa época, 73 ou 75, dizendo, não há a menor dúvida, o novo antissemitismo deriva da nova esquerda. A nova esquerda europeia, francesa, da década de 1970. Então, veja, é um debate um pouco distante do dia de hoje, mas é a origem dessa equivalência, é uma crítica infundada. Marx está dizendo, no fundo, nós sequer precisamos exigir que o judeu deixe de ser judeu, claro. Ele tem que ter garantido os seus direitos, como todas as religiões, todas as etnias, todos os povos, né? Agora, Marx não era nacionalista e o sionismo não existia na época de Marx. Claro. Nem existia. Então, ele nem falou de nação judaica. Em última instância, a crítica, por exemplo, de Robert Mizrahi contra Marx é que ele não defendeu a visão nacional, porque não é uma mas digamos, a unificação dos judeus na Terra Santa. Como que Marx poderia ter defendido ou criticado muito algo que nem estava sendo discutido pelos judeus? Estava sendo discutido por cristãos sionistas, mas não pelos judeus enquanto sequer individualmente, mas muito menos como movimento político ou proposta de emancipação, como acabou sendo, né? Uma das várias propostas de emancipação gestadas entre comunidades judaicas na Europa Central e Oriental no final do século XIX, para se livrar da perseguição. Por que é que há um interesse, a partir já, como você falou, dos anos 70, em colar nessa nova esquerda a ideia de que é uma esquerda antissemita, perdão, porque, posso imaginar, já está combatendo o projeto colonial sionista. Exato. É isso? É exatamente isso. Nesse momento já começa a acontecer isso e aí se confundem propositalmente os termos para bloquear as críticas. Exatamente. Que é o que a gente vê... Exatamente hoje, quer dizer. Exatamente. 2025 estamos na mesma ainda, pelo jeito. Não, e obrigada por esclarecer isso, porque eu também falo e às vezes eu me preocupo com como que as pessoas estão entendendo, porque é distante, né? Sim. Mas veja, Leandro, quando foi criado o Estado de Israel em 1948, por um movimento sionista que vinha colonizando a Palestina desde o comecinho do século XX, né? Mas que ainda era minoritário, mas em 48 esse movimento ganhou muita força por causa do choque do Holocausto. Né? Então, a Europa tinha assassinado brutalmente, de maneira atroz, cerca de 6 milhões de judeus. Né? Hitler fez isso, pegou judeus da Polônia, Lituânia, toda a Europa Oriental. Tinham 400 mil judeus na Alemanha mesmo, mas toda aquela Europa Oriental, onde estava a maior concentração mundial de judeus, eles foram levados para os campos de concentração e
a partir de 42, extermínio. Bom, a Europa termina a Segunda Guerra Mundial, a União Soviética libertou os primeiros campos, depois os Estados Unidos chegaram e ajudaram nessa libertação dos campos de extermínio e fica revelado para o mundo o horror. Né? E aí isso gerou na Europa e naquelas conferências de paz da pós-Segunda Guerra Mundial, criação da ONU, Carta dos Direitos Humanos, toda essa lei internacional que surgiu junto com a ideia de que era necessário a Europa reparar os judeus por esse crime. E como que fizeram isso? Bom, tem aqui um movimento político que está há meio século já, um pouquinho mais, empenhado na construção de um Estado judeu com a proteção da maior potência imperialista da época, Grã-Bretanha, e está empenhado nesse projeto. Pois bem, vamos apoiar esse projeto. Perfeito. Dar aos judeus o seu Estado. Inclusive, um dos argumentos do sionismo era que era necessário ter um Estado para proteger os judeus do antissemitismo. Porque a Europa tinha provado que o antissemitismo seria inextirpável, jamais iria acabar. Perfeito. Né? E, bom, do jeito que as coisas estão, né, parece que não acaba mesmo, sim, porque sim. É impressionante como o racismo está aí, está presente. Se pensou antes da gente chegar lá, se pensou em algumas partes, porque, por exemplo, terminou a Segunda Guerra Mundial, você bem falou, o exército soviético primeiro foi quem chegou ali, libertou. Tem um livro maravilhoso do Primo Levi que fala sobre isso, aliás, A Estrada, se eu não me engano. Não é esse Sequestro, é um Homem, é o outro, que é um dos meus... A Trégua. Sim. A Trégua. Maravilhoso que ele fala, ele estava em Auschwitz e conta como a União Soviética chegou lá. Naquele momento, há como na Primeira Guerra Mundial também teve muito disso, tem uma redivisão territorial, inclusive ali, né? Você tem uma readequação dos territórios. O movimento sionista, junto com esses vencedores da Segunda Guerra, pensaram em algum território que estivesse na Europa, por exemplo, antes de olhar para o Oriente Médio, ou isso não chegou a ser cogitado? Não, veja só, então vamos parar essa história um pouquinho de reparação dos judeus pelo Holocausto, né, e a criação de Israel como reparação, e voltar meio século, que é quando estavam discutindo, os judeus da Europa estavam discutindo outros projetos. Quais eram os projetos que existiam? Existia um nacionalismo cultural. Existia uma ideia, o principal grupo judeu político da Europa Oriental, onde tinha a maior concentração mundial de judeus, era o Bund, né, que eu também analiso aqui no livro. Sim. O Bund significa união, é a abreviação do nome completo do partido deles, que era a União dos Operários Judeus Social-Democratas da Lituânia, Polônia e Rússia, ou só Bund, em Yiddish. E o Bund, ele defendia uma autonomia nacional cultural, ou seja, ele não reivindicava um território próprio, mas ele reivindicava que ali naquela Rússia czarista, onde ele surgiu, né, ou seja, Lituânia, Polônia, Ucrânia, né, toda aquela faixa da Europa do Leste, que ali os judeus ganhassem dentro do Estado em questão que fosse, porque também estavam lutando por junto com os bolcheviques e mencheviques, se inseriram no processo revolucionário russo, então não seria necessariamente dentro do Império Czarista, mas talvez dentro de um outro Estado russo, né, reivindicavam uma autonomia cultural, ou seja, que as comunidades judaicas pudessem cuidar dos seus assuntos culturais e seriam russos dentro da Rússia ou polônia, enfim, o que fosse, né? Não reivindicavam um território único porque não formavam maioria populacional em nenhum território. A Lituânia, que chegou a ser chamada da Jerusalém, Vilna, que chegou a ser chamada da Jerusalém na Lituânia, tinha 35% de judeus, algo assim, outras capitais também, depois tinha os guetos, os shtetls, que esses sim, os shtetls poderiam ser 100% judeus, guetos, mas são vilarejos, né? Não são cidades. Regiões também, não tinham regiões que tivessem mais de 10% de judeus, grandes cidades com até 35% de judeus. Mesmo a Áustria teve, Viena tinha muito judeu, né? Mas não tinha maioria populacional judaica, então não tinha como reivindicar um território próprio, sabe? Tinha também os territorialistas, também nesse cenário da Europa Oriental, Império Czarista, final do século XIX, começo do XX, os territorialistas defendiam que pudesse haver algum tipo de... Mas era um movimento muito fraco também e as suas reivindicações não tinham bases na medida que você vai fazer o quê? É muito difícil. Sim. É engraçado que depois Stalin, né, a União Soviética, depois já da morte de Lenin, Stalin criou uma república judaica na União Soviética. Era uma farsa, né? Birobidjan. E levou judeus para colonizar o extremo leste da Rússia, do Império, né, da União Soviética, fronteira com a Mongólia.
Mongólia. Tá. Um projeto de colonização, basicamente, de interesse da Rússia. Precisava de gente lá, sabe? Então, os projetos, geralmente, os mais sérios eram de autonomia cultural. Ok. Autonomia nacional cultural. E tinham muito respaldo entre os judeus, esse tipo de projeto, né? Ok. Realmente acreditavam que era uma forma de dar uma resposta nacional cultural a um anseio, né? De desenvolver a sua cultura, de ser uma nação, de desenvolver... Veja, o próprio sionismo, a proposta era criar na Palestina histórica a base para o desenvolvimento do nacionalismo judeu, porque era muito claro que os judeus não formavam uma nação única. Eles falavam uma língua na Polônia, falavam outra língua no Marrocos, tinha muito judeu espalhado pelo mundo árabe, né, falando árabe no seu dia a dia. Franceses, então, mesmo lugares. Em termos linguísticos, tinha uma diferença muito grande, em termos culturais. E não necessariamente todos eles falavam Yiddish. Não, o Yiddish era só na Europa Oriental, né, e eles consideravam o Yiddish uma língua de gueto. Né? O Yiddish foi proibido na Palestina, dentro da colonização sionista. Criaram o hebraico moderno, porque o hebraico era uma língua da liturgia. Você não tem como dizer, olha, com licença, eu quero ir ao banheiro numa língua litúrgica. Não tem esse vocabulário. Não, foi uma palavra, né? A língua foi reformulada para responder ao dia a dia a partir de um hebraico bíblico. E o Yiddish, visto como uma língua do gueto, coisa que não era, porque já tinha uma literatura imensa e florescente, mas aquela coisa, o estigma era muito forte, o Yiddish foi proibido na Palestina, dentro da comunidade sionista na Palestina, né? Mas daí... Você estava falando da reparação e do sionismo, e depois eu queria chegar nos anos 70, porque que há essa associação entre a luta antisionista e essa confusão proposital. Exato. Então, nesse momento de 48, que bom que você não perde o fio da meada. Não perco. Nesse momento de 48, a comoção, né, o sentimento de culpa da Europa, a comoção, aquele horror todo, realmente trouxe um apoio muito generalizado. A esquerda também, amplos setores da esquerda, mesmo tendo críticas à colonização, apoiaram a criação. Não se oporia àquilo naquele momento histórico, claro. Exato. Então, de 48 até 67, um amplo setor da esquerda europeia apoiou a criação de Israel. Por que que em 67 isso mudou? Porque em 67 Israel expandiu. E ocupou todo o território da Palestina histórica. Então, aquela Cisjordânia e a faixa de Gaza, que eram apenas 22% que tinham sobrado desde 48 para a criação de Estado palestino, que não estava acontecendo por uma série de razões históricas, né, de boicote, porque os palestinos declamaram. Eles proclamaram uma independência em 48, 49, a partir da faixa de Gaza, onde estava o seu principal líder, e o mundo não ouviu. Isso não foi aceito. Não foi ouvido. E até mesmo lideranças árabes boicotaram. É tudo uma história. Mas então, os palestinos não tiveram sua independência, né? Até hoje. A gente tá vendo isso. E 67 expande ilegalmente? Ilegalmente, porque... Com tomada de território... Com a Guerra de 67. Abala. A Guerra de 67 durou 6 dias, foi a chamada Guerra dos 6 Dias, onde aí a historiografia vai debater, né? Mas uma historiografia séria demonstra que o objetivo aqui era ocupar o território. Né? Então, ocupou as colinas do Golã da Síria, a Cisjordânia e a faixa de Gaza, que tinham sobrado como territórios palestinos, Jerusalém Oriental. Jerusalém Oriental estava controlada pelos árabes, né? Jerusalém, para as pessoas entenderem, é uma cidade e ela estava controlada por 3 grupos, é isso? 2. Cristãos? Ela não. Judeus e palestinos árabes, é isso? Exato, porque assim, no projeto de partilha da Palestina aprovado na ONU, na Assembleia Geral da ONU em 1947, nesse projeto, Jerusalém era para ser administrada pela ONU. Seria uma cidade internacional. E a ideia era as 3 religiões, não sei o que e tal. Só que com a guerra de 47, 48, Jerusalém terminou dividida ao meio. Israel foi fundada nesse momento e conquistou Jerusalém Ocidental. E a Jordânia, nessa guerra, ela conquistou Jerusalém Oriental. Só que a Cidade Velha, que é aquela cidade medieval, murada, com o Haram al-Sharif, né, a esplanada das mesquitas, o muro ocidental, que é o chamado Muro das Lamentações, o Santo Sepulcro, tudo isso está em Jerusalém Oriental.
Tá? Então, a Jordânia tinha assegurado essa parte, Ok. né? E Israel tinha conquistado a parte ocidental. E aí, em 67, Israel toma conta de tudo. Tudo. E a conquista de Jerusalém para o judeu religioso foi algo extremamente simbólico. E aí Israel vai dizer, a cidade una e indivisível, nós nunca mais vamos devolver Jerusalém. Perfeito. Né? Então, quando a gente fala em Jerusalém ocidental, a gente está falando em bairros, como pode ser de qualquer cidade. Sim, claro. Jerusalém oriental é que vale realmente nesses termos simbólicos religiosos. Perfeito. Então, ali é 67, né? 67. A gente pode dizer que o antisionismo, de fato, em 67, ele tem um impulso. Exato. Ok. Porque aí, muitos que de 48 a 67 tinham apoiado o projeto de criação de Israel, vão dizer, não, peraí, foi longe demais. Perfeito. Acabou com os territórios palestinos, não sobrou mais nada para os palestinos, e ainda ocuparam o Sinai do Egito, né? Enorme o Sinai ali, deserto, mas enorme. Depois devolveram o Sinai, né, em separado, né, num acordo de paz em separado com o Egito em 78, mas mantém até hoje. A ocupação militar da Cisjordânia e faixa de Gaza é mantida de 67 até hoje. E foi aí que começou a esquerda a se distanciar, né, a dizer, claro que um setor da esquerda sempre criticou pelo aspecto colonialista, mas outros que apoiavam começam a se distanciar. Mais importante até do que a esquerda se distanciar, é dentro das próprias fileiras do sionismo, né? Setores sionistas de esquerda na época, que também começam a criticar, dizendo, não, até aqui eu apoio, a partir daqui eu não apoio. Então começam a surgir fissuras dentro do escopo, né, de um sionismo que vai da extrema direita até a esquerda, dentro do projeto colonizador, que é um só, tem essa diversidade. E essas fissuras dentro do movimento sionista punham até mais receios e medos na liderança sionista do que crítica externa, porque perder a sua base é muito complicado para um projeto tão novo que está ainda buscando se, né, construir tudo. Que até hoje, né, Israel até hoje não fixou fronteira. Se você perguntar onde é que está a fronteira do Estado, não tem Constituição. Né? Tem lei básica que faz a vez de Constituição, mas não tem Constituição. Então é um projeto muito novo, é um projeto que a gente ainda está vendo a que veio, né? Aonde quer chegar. Né? E nesse momento acontece essa mudança, né? 67. Perfeito. Além disso, a Guerra de 73 acabou significando uma derrota política para Israel, isso também criou fissuras, e pouco depois a ONU vai, numa votação, dizer que o sionismo é uma forma de racismo. Isso é aprovado na Assembleia Geral da ONU, que sionismo é igual a racismo. Isso durou 18 anos. Durante 18 anos, a partir daí, a ONU determinou, né, dentro das resoluções da ONU, que o sionismo é uma forma de racismo. Então, isso gerou uma resposta. E a resposta foi usar cada vez mais, por parte do sionismo, do Estado de Israel, do establishment, da liderança, usar cada vez mais a memória do Holocausto, a memória do antissemitismo como instrumentalizado, né, como uma forma de se proteger. Um truque. Um truque. Claro. A gente precisa sempre dizer que estamos ameaçados, que o antissemitismo está aí, que querem nos destruir, que temos inimigos em todas as fronteiras ao redor de nós, que o mundo inteiro, que não sei o quê. E a gente precisa, portanto, ter luz ou carta branca, digamos, para se defender, seja como for. Então, mas principalmente no cerne disso daí, está justamente essa confusão que foi elaborada, que foi trabalhada, que foi, portanto, proposital entre o antisionismo e o antissemitismo, dizendo o sionismo é uma forma nova de antissemitismo. Tem um pouco mais. Essa elaboração não foi simplista. Essa elaboração foi muito trabalhada, foi muito elaborada. E ela também foi construída de um modo... A lógica é a seguinte, Leandro, se você me permite 2 minutinhos para eu tentar explicar isso. Vamos lá. A lógica é a seguinte, é necessário defender o direito do judeu ser judeu. Isso desde o século XIX, esse debate existe, como eu estava dizendo aqui em relação a Marx. E Marx estava dizendo, sim, é necessário defender o direito do judeu ser judeu. Pois bem, assim como é importante a gente reconhecer o direito do judeu ser judeu, a gente precisa, enquanto sociedade de nações, aceitar que Israel seja um Estado judeu.
já é um passo, porque ser um Estado judeu, se ele for um Estado que vai tratar todos dentro, palestinos, isso, aquilo, tudo por igual, ok, mas um Estado étnico, seja qual for a denominação, claro, pode ser étnico budista, né? Ele tende a reprimir quem não é budista, claro, porque é um Estado dessa etnia. Ainda né? mais sendo fundado, expulsando as pessoas que lá moravam. Exato. Mas aí a elaboração que vai ser feita vai ser a partir dessa equivalência entre o judeu individual, o judeu coletivo e a sua representação, o Estado. Né? Então, Israel vai ser colocada pela liderança, por todo o trabalho de relações públicas, né, criado por Israel, a tendência vai ser colocar Israel como o judeu entre as nações. Né? E qualquer crítica vai ser vista como uma crítica contra o seu aspecto judaico. Né? E vai ser visto como uma tendência a não permitir que esse Estado judeu exista por ser judeu. Né? Então se cria uma equivalência entre o ódio contra o indivíduo e a crítica ao Estado, que vai virar ódio ao Estado, que não claro, é ódio ao Estado, é uma crítica, sim, mas vai se gerar são eliminadas as linhas entre o indivíduo, o judeu individual, o judeu coletivo e o Estado. Né? Então, e aí o que acontece? O Estado, ao fazer isso, ele ao mesmo tempo ele vai falar em nome dos judeus do mundo. E ele vai dizer, nós vamos defender os direitos e os interesses dos judeus no mundo. Então, se tem judeu no Brasil, quem vai defender esse judeu do Brasil não é o Brasil, é Israel. Como assim? Não. Será que esse judeu brasileiro quer que Israel fale em nome dele? Muitos não. Muitos claro, não. Claro. Ele é brasileiro e ele quer ser judeu ao mesmo tempo. E sabe, agora que Israel fale em nome dele, não é assim. Mas isso é a melhor maneira, acabou sendo a melhor maneira para o Estado, para esse ente político que estava realizando a limpeza étnica dos palestinos até hoje, se defender, porque ele diz que ele está defendendo o judeu em todo o mundo. Então, se ele é criticado, vai fragilizar a posição dos judeus no mundo, de todos os judeus. Então, isso inverte a equação e isso acaba inculcando no judeu a ideia de que ele tem que defender o Estado de crítica, porque se aquele Estado é criticado, a crítica é contra ele também. Perfeito. E aquele Estado que foi criado para defender, na sua narrativa interna, para defender os judeus do mundo, esse Estado vai ser defendido pelos judeus do mundo. E não é o Estado que defende, são os judeus que estão defendendo o Estado. Ele inverte essa lógica. É isso que essa confusão proposital entre antissemitismo e antisionismo chega, nessa inversão de que os judeus do mundo vão proteger aquele Estado de críticas. E os judeus que não percebem isso, porque hoje tem uma ampla juventude judaica percebendo e dizendo, não, nós queremos viver o nosso judaísmo de outra forma. Sim. A gente não quer que Israel dite como que a gente vai ser judeu, a gente quer fazer as nossas festas religiosas, a gente quer ter a nossa comunidade, a gente não quer ser representado por Israel. Claro. Então estão se rebelando, estão se destacando contra isso por causa dessa crise toda que tem hoje. Mas ao fazer isso, acabou por muito tempo mesmo, fazendo com que o judeu realmente sentisse, e isso não é pouca coisa, ele sente na pele qualquer crítica contra Israel. Então, se você tem numa sala um grupo de pessoas, uma delas, sei lá, é judia, e você critica Israel, aquela pessoa vai sentir como se fosse contra ela a crítica. E não é por contra essa ela. construção artificial que foi feita. Por essa construção histórica de décadas artificial que foi feita. Só que você tem que levar em consideração isso. Você tem que saber que a pessoa sente desse jeito. Então, você tem que tomar muito cuidado. Eu tenho pessoas muito próximas que têm exatamente esse sentimento. Inclusive, um grande amigo meu de 20 e poucos anos que consegue olhar para o que está acontecendo e chamar de genocídio, entende que há uma separação, mas às vezes eu sinto que na conversa, essa conversa fica um pouco mais dura, ele sente na pele isso. Sente. Mesmo racionalmente sabendo que não é com ele. E mesmo a gente, quando critica o Brasil lá fora, às vezes pega, né? Isso, Aquele lógico. nacionalismo. É o a nacionalismo. crítica que a gente faz dentro, a gente não quer ouvir alguém de fora fazendo. Exato. Isso. Só que aqui é outra equação. É algo muito mais profundo, é uma simbiose, muito mais forte, né? É uma identificação construída com outras bases, realmente pega no direito à existência. É por isso que o sionismo usa muito esse termo. Não, eles negam o direito à existência do Estado judeu. Não. Sabe, a crítica, por exemplo, que a esquerda ou que os defensores de direitos humanos fazem, não é de negar o direito à existência do Estado judeu. É para que o exército pare de genocidar uma população. Se fosse o exército americano, argentino, brasileiro tivesse feito a mesma coisa, as pessoas iam falar a mesma coisa. Sim. Né?
É isso, em primeiro lugar, parar o genocídio, e vai além. Tem uma crítica que já era feita antes do genocídio? Sim. Qual? Ora, deixa a emancipação dos palestinos, claro, a libertação nacional palestina, claro, né? Para de tomar território. Para de tomar território, isso, exato, né? Isso. Então não é um simples nacionalismo como a gente brasileiro sente lá fora quando alguém critica, ou você vai para Portugal, os portugueses, né, tripudiam. Não, é algo que vai além. Né, que realmente toca na ideia de que a minha existência está ameaçada. Perfeito. Então é muito forte. Perfeito. Aline, a gente está terminando, eu queria fazer uma última pergunta. A conversa está excelente, mas estamos nos finalmente aqui. Só fazer uma pergunta mais de atualidade. O governo Lula, ele deixou a Aliança Internacional para a Memória do Holocausto, né? A IRA em inglês, né? Que é uma organização internacional criada para o combate ao antissemitismo e memória do massacre dos judeus. Isso aqui é o que está no verbete da Wikipedia, colocamos assim. E foi muito criticado em relação a isso, porque você olhar, por exemplo, qualquer pessoa que é um pouco interessada em história, vê isso na imprensa e fala, poxa, o governo não faz mais parte de uma aliança para a memória do Holocausto. É uma coisa muito grave. Eu queria que você colocasse isso em perspectiva, se você considera, você pode até adjetivar se quiser, mas também não precisa, se considera que foi um movimento acertado, se foi um erro, o que é essa aliança, se ela olha para essa história com essa chave de leitura que a gente está tendo aqui, ou se eventualmente ela tem outros interesses que não são os que a gente está vendo. Se você puder um pouquinho dar um contexto desse movimento que foi feito. Justamente, você tem que, quem faz essa crítica e quem tem essa reação ao ver essa saída do Brasil, o Brasil era um membro observador, né? Precisa entender o que é o IHRA, IRA, né? É uma organização criada na Europa, que atua não só para a memória do Holocausto, mas justamente para um certo tipo de memória do Holocausto, que atrela a ideia do antissemitismo ao anti-sionismo, né? Que vê o antisionismo como uma forma de antissemitismo. E onde que isso fica claro? Fica claro porque essa entidade, ela criou uma definição, né? É uma definição que ela chama de trabalho, uma definição prática. Ou seja, para fins práticos. Então, tem uma definiçãozinha do que é o antissemitismo, que em si não é problemática. Se você lê ali, está bem ok a definição, né? Apesar de que é uma definição também que não ajuda, não traz muita... Mas ok. E aí ela tem exemplos, vários exemplos, né? Agora não estou lembrando se são 12 ou 14 exemplos, porque é uma definição para fins práticos, então tenta colocar em situações práticas. Se alguém fizer isso, então cai na definição. Se alguém fizer aquilo, então cai... Ok, perfeito. E aí que está o problema da definição dela, porque desses 12 ou 14, 7 são referências a anti-sionismo. Perfeito. A oposição ao sionismo, que ela define como antissemitismo. Ou seja, há uma confusão de conceitos... Proposital. E mais, ela faz lobby, né? Então, em que sentido? Ela tem comitivas, né, que viajam pelo mundo, ou mesmo representantes pelo mundo, que se reúnem com prefeitos, políticos, Ministério da Educação, para falar do material didático, para aprovar nas prefeituras, estados, países, universidades, escolas, aprovar o uso, o emprego da sua definição. Entendi. Então, ela se coloca como aquela que detém a sabedoria sobre o que é o antissemitismo. E faz lobby para que todos esses órgãos, entidades, etc., adotem oficialmente essa definição. Essa mesma que fez lobby com o general Pazuello, lá, deputado, que queria fazer um projeto de lei no Brasil, que a partir daquele momento, se fosse aprovado, por exemplo, essa entrevista aqui, possivelmente seríamos presos. Exatamente. Então, Pazuello elaborou um projeto de lei para pegar aquela definição do IHRA e tornar lei no Brasil. Não poderíamos dizer que o exército de Israel está cometendo um genocídio em Gaza, por exemplo. Várias cidades no Brasil já adotaram para fins, por exemplo, educacionais. Vai para o material didático. Então, o material didático agora em São Paulo, na cidade de São Paulo, adota essa lei. É uma coisa meio maluca para quem trabalha com história. Porque é um lobby privado, né, na verdade? É um lobby privado. E desde quando você precisa que uma entidade explique para você o que é? Claro. Conceitue, sabe? A gente tem que ensinar as pessoas a entenderem o que é o antissemitismo e combater o antissemitismo. Aí, o interessante é que surgiu um grupo de acadêmicos judeus, os maiores especialistas mundiais em holocausto, antissemitismo, genocídio, lei internacional. Assim, pegam um grupo fabuloso de intelectuais judeus, acho que são todos judeus ali de propósito mesmo, né? E eles lançaram uma definição contrária, e é a Declaração de Jerusalém.
Essa declaração de Jerusalém também tem um site e você vai lá e você lê. Nós estamos emitindo essa declaração para combater a deturpação praticada pelo IHRA. Perfeito. E essa declaração tem uma definição. E essa definição é perfeita, porque ela começa dizendo alguma coisa exatamente do tipo: o antissemitismo é uma forma de racismo. É isso. O antissemitismo é racismo e é inaceitável. Perfeito. Né? Você criticar um exército por cometer um genocídio não é racismo. Não é racismo. Até onde eu consigo entender. Pelo contrário, né? O exército que provavelmente foi imbuído de muito racismo para ter... Sim, olhar aquelas pessoas como animais, como a gente chegou cansou fazer de ver, aquilo né? como a gente está vendo, os caras fazendo revelação, uma espécie de chá de bebê, explodindo coisas se a fumaça ia ser azul ou rosa. Isso as pessoas podem olhar na internet, não é IA nem nada. A gente viu isso e muito. Não vou nem começar a descrever aqui. Bom, muito rápido para a gente terminar, que é importante também. O reconhecimento do Estado palestino, né? Cerca de 150 países dos 139 estão reconhecendo hoje, e a gente viu movimentos importantes aí, Reino Unido, Canadá, França na segunda-feira, países que antes não tinham se movimentado em relação a isso. Nesse ponto que a gente está faz alguma diferença, parece quase uma piada, né, de mau gosto. A gente vê as imagens, o primeiro não só genocídio, mas é a primeira vez que a gente vê, por conta das redes sociais, voltar um pouquinho no tempo, a gente começou, a primeira guerra televisionada foi a guerra do Irã-Iraque, lá pela CNN, mas a gente via tudo muito distante, para quem tem uma certa idade, aquelas traçantes verdes passando, era tudo meio de longe. Hoje, na nossa rede social, tem dias que é quase insuportável as coisas que a gente está vendo. E que bom que a gente está podendo ver, porque aquilo ali fala por si. Não é preciso escrever nada depois do que a gente vê, o que a gente está vendo. Agora, a França, a Bélgica, Mônaco, assim, precisaram desse tempo todo para reconhecer, primeira coisa. E faz alguma diferença? Quer dizer, isso vai para algum lugar, você acha? Sim, eles tinham que ter reconhecido, no mínimo, em 1995, em Oslo II, né, que era para ser um processo de paz. Não foi um processo de paz, foi uma farsa, porque o processo de Oslo nunca discutiu a paz, nunca discutiu territórios, devolução de território, quais territórios, fronteiras, Jerusalém, água, utilização de água, né, que o Israel usa muita água subterrânea da Cisjordânia, refugiados. Nunca discutiu as questões que realmente poderiam trazer paz. Né? Tá. Então aquilo lá foi uma grande farsa. Isso era Bill Clinton? Sim. Bill Clinton, exato. Tá. E Bill Clinton e... Bom, era Arafat, grande representante dos palestinos, tá, né? Yitzhak Rabin. Yitzhak Rabin, que depois foi assassinado por isso, né? Foi assassinado por um radical judeu que era contra aquele processo chamado de processo de paz. Mas nesse processo de paz, se os europeus levassem ele a sério, tinham que ter reconhecido a Palestina ali. Mas esse processo de paz começou de uma maneira muito desigual e muito errada. Começou com um documentozinho, né? Uma troca de reconhecimentos. Então, a OLP, porque ainda não existia, a Autoridade Palestina foi criada nesse momento. A OLP emitiu uma longa carta de reconhecimento ao direito de existência de Israel, que era uma exigência. Tá. Né? Israel emitiu uma declaração de 2, 3 linhas dizendo que reconhecia a OLP como representante legítima do povo palestino. Mas não reconhecia o direito Estado... à existência da Palestina. Então, veja que esse direito à existência... Reconheceu um governo sem Estado, ok. Reconhece um representante. Um representante de um Estado que não existe. Que não esquece Estado. Tá. Só um representante ali, deles, tá, entendeu? Então, começou já de uma forma muito igual e não corrigiu essa desigualdade ao longo do processo, e os países europeus não reconheceram o direito à existência da Palestina. Então, veja só como que também essa narrativa sionista toda trabalha. A gente fica discutindo essa suposta negação a direito de existência de Israel. Israel existe. O que não existe é a Palestina. O que está sendo negado o direito a existir é da Palestina, não é de Israel. Israel existe. Quem é que está falando em acabar com Israel? Não, Israel existe, sabe? A Palestina é que não existe. Então, nesse sentido de que é necessário que o mundo reconheça o direito à existência da Palestina, eu valorizo essas declarações. Perfeito. Enquanto proposta e projeto para resolver a questão, elas são vazias. Não vão resolver. Então, assim, o que está em curso hoje em Gaza, em boa parte da Cisjordânia... Vamos colocar isso aqui no limite do inaceitável, que já passou há muito tempo. Mas
o governo Donald Trump chegou a publicar, antes o Netanyahu tinha feito mesmo, mas o Trump agora publicou daquele jeito do Trump, inclusive transformando Gaza toda num grande resort, à beira-mar, com o Trump Hotel instalado ali, etc e tal. E na semana que nós estamos gravando aqui, agora, se eu não me engano, uns 10 dias atrás, as tropas entraram em solo, né? Muito mais do que já tinham entrado do exército israelense dentro de Gaza. Não sei mais o que eles procuram lá, porque aparentemente não há nada mais para procurar, a não ser escombros, né? Ou os corpos que eles enterraram embaixo do cimento, que não vão procurar por isso também, obviamente. E também não estão buscando os reféns, não, né? É claro que não. O Netanyahu já declarou. Parece evidente que não, exato. No limite, se esse projeto for levado adiante, esses países, eles têm força para parar isso ou não têm força para parar isso? É nesse nível do simbólico, de dizer, olha, nós não aceitamos a tomada total da Palestina porque reconhecemos o direito à existência da Palestina. Tá. É esse o nível, né? Mas isso, na verdade, não é... Isso é uma oposição ao projeto de uma grande Israel, tá? Mas é uma forma também de colocar em prática, de tentar resguardar um projeto europeu, que é a solução de 2 estados. A solução de 2 estados é o projeto da ONU, é um projeto europeu, né? Mas no limite a gente não vai ver o exército da ONU com os capacetinhos azul baixando lá. Aí que tá. Pro Haiti eles se mandam para esses lugares, mas lá não vai acontecer. Não tá faz 2 dias que a ONU teve o veto, com o veto dos Estados Unidos, vetaram, né? O Conselho de Segurança, que é quem pode mandar capacetes azuis, o Conselho de Segurança vetou, com um voto. Né? O veto dos Estados Unidos vetou um cessar-fogo absoluto, né? Incondicional, com devolução dos presos lá, israelenses que estão com Hamas, vetou. Aliás, são soldados que estão hoje, então, na verdade, são soldados, né? Não são mais nem civis que estão lá, mas a devolução desses soldados que estão presos com Hamas, vetou, né? Os Estados Unidos vetaram essa resolução do Conselho de Segurança da ONU. Então, não vai ter capacete azul. Perfeito. Os Estados Unidos não vão deixar que essa força de paz vá. Se essa força de paz não vai, isso fica no limite no nível do simbólico, né? Perfeito. Fica no nível simbólico e, no fundo, a solução de 2 estados, ela tem uma injustiça fundamental, né? Que não vai nunca devolver a casa, a terra de quem foi expulso de Haifa, de quem foi expulso de Jaffa, de quem foi expulso de Nazaré, de quem foi expulso de 530 vilarejos que foram destruídos. Então, é uma solução que não vai trazer uma real, né, justiça. Agora, veja, eu estou defendendo o quê? Eu não estou defendendo nada. Eu estou querendo dizer que existem outras ideias que os palestinos hoje defendem, certos setores judeus minoritários defendem, que é uma ideia de que nesse território todos deveriam poder viver juntos, em paz, né? Que esse território pode ser um estado só, federalizado, que seja um estado binacional, federalizado. Mas seja, toda a Palestina, o que comporta hoje Gaza, o que é Israel, mas aí, por exemplo, só uma última pergunta, juro que eu vou tentar ser breve. Por absoluta ignorância minha mesmo. Hoje o premier de Israel é o Benjamin Netanyahu. Ele nasceu ali, ele é judeu. Um árabe pode ser premier em Israel? Não. Ok. Então, essa solução seria que, como no Brasil, um cristão, um bandista, um ateu pode ser presidente, né? Pegando só a parte religiosa, tá? Hoje, Israel tem uma lei que foi aprovada em 2019, se não me engano, que diz que o Estado de Israel, quer dizer, só quem é judeu é que pode ser representado pelo Estado de Israel. Então, 18% da população de Israel, que é palestina, não tem representação nacional dentro desse Estado. Okay. É uma população de segunda categoria. É um sistema de segregação, de apartheid. Pois bem, a solução de 2 estados não vai resolver esse apartheid interno em Israel. O racismo interno em Israel contra o palestino então não vai resolver. Então teria que refundar esse estado que hoje está lá. Exato, e essa proposta é uma proposta que às vezes pode até ser mais viável, apesar de ter uma enorme oposição dentro de Israel, lógico. Mas no sentido de que aí você não tem que tirar colono que está na Cisjordânia, tem 750 mil colonos na Cisjordânia,
Você vai tirar 750 mil pessoas que estão vivendo ilegalmente na Cisjordânia para fazer 2 estados, né? Então você não tem uma série de problemas. O que você faz? Você distribui direitos humanos para todo mundo, direitos civis para todo mundo e cria algum tipo de, se for o caso, e tem outros projetos que nem sequer pensam nisso, mas alguns pensam em criar alguma representação nacional interna, aliás, resgatando ideias de autonomia nacional cultural, que até o Bund tinha falado lá em relação à Europa Oriental, que agora poderiam ser aplicadas aqui. Muitos, como por exemplo, tem várias pessoas, não defendem esse binacionalismo, porque acham que ele mantém certos problemas, que você pode ter problemas nacionalistas e atritos nacionalistas futuros por causa disso. Pode funcionar um tempo, depois uma nação cresce mais que a outra, e vai dizer que a sua representação nacional está desigual, pode ter problema. E que o ideal seria um Estado único, laico e democrático para todo mundo. Né? Cada pessoa um voto, todo mundo igual ali dentro, e aí você tem a possibilidade de apaziguar esses rancores, esses que vêm todos a partir de injustiças históricas, né? Rancores vêm daí. E aí você vai ter que ter processo de reparação, processo de justiça reparativa, de uma série de coisas. Mas não é negar o direito à existência de Israel ou coisa que o valha. É simplesmente trazer uma nova solução. E eu vou dizer mais uma coisa. Em 1948, em fevereiro de 48, os Estados Unidos voltaram atrás no seu apoio à ideia de divisão da Palestina para a criação de Estado judeu e Estado palestino, porque acharam que realmente não seria viável. Ia ter caos, ia ser guerra o tempo todo. Voltaram atrás por 1 semana e meia, mais ou menos. Política, não vou entrar nisso, mas aí voltaram a apoiar. Mas então sempre houve uma dúvida de se isso era a maneira de trazer paz para a região. Nunca foi consensual. E realmente a gente está vendo que a divisão da Palestina em 2 estados trouxe enormes problemas históricos, inclusive porque um deles nunca existiu. E a sua existência não vai acabar com todos os problemas. Mas é importante o reconhecimento, é importante parar o genocídio. É isso que tem que ser feito agora, né? Arline Klemecha, muito bom. Parabéns, Obrigada. viu? Que Obrigada. pesquisa, que didática, impressionante. A gente falou quase 1 hora aqui. Talvez renderia mais algumas horas, mas a gente pode deixar por uma conversa futura. Parabéns. Ótima conversa. Muito obrigada, Leandro. Obrigado demais. Até a próxima. Até Obrigado. a próxima. Para você que nos acompanha até aqui, meu muito obrigado. Lembrando que você pode ver todos os programas na íntegra em uma versão estendida com um bate-papo completo com os nossos convidados no aplicativo TV Brasil Play e também no nosso canal no YouTube. Na semana que vem estamos de volta. Um grande beijo. Fiquem em paz. Tchau.